E aí, gente, beleza? Hoje eu venho trazer aqui três projetos que eu fiz em 2022, que basicamente resume, né? Não, na verdade não, fiz mais coisas, mas muitas coisas não vêm para o GitHub, né? A gente tem que entregar na universidade. É, e são eles, um Chess Multiplayer e Column Pecan, que é um simulador de campeonato, né, de CSGO da Intel Extreme Masters em Colônia. Eu escrevi Katowice aqui, mas está errado. É, e um puzzle 4x4, que é o tipo de jogo dos 15, mas aqui uso algumas imagens aleatórias para melhorar a diversão ao montar o quebra-cabeça. Nossa, eu escrevi bem, hein? A multiplayer chess game. É, o mais resumido. Vou começar pelo IM Column Pequeno, a GitHub Pages e View Deployment. Ele é nesse estilo. Eu já acabei de fazer um campeonato aqui que eu tava testando, mas é localstorage.clear. Localstorage.clear. Beleza. Agora tá correto. O campeonato tá vazio e tá tudo correto. O que que é isso? É um simulador de campeonato. O campeonato ele é formado por dois grupos de double elimination. O que é isso? Com chave superior e chave inferior, onde olha, o- os dois finalistas da chave superior passam, sendo o vencedor passando direto para as semifinais e o perdedor vai para as quartas de finais. E o vencedor da chave de baixo, que o vencedor da final da chave de baixo, ele vai para as quartas de finais, ou seja, três times de cada grupo passa. Vamos fazer aqui uma simulação. Nave, Heroic, G2, Vitality, G2, nave. Mouse, Vitality, Ence, Heroic, Vitality. Esses são os times que passam no grupo A, Nave, G2 e Vitality. Eu podia ter feito uma área aqui, né, para falar tais times passaram. No grupo B, vamos fazer FaZe, Liquid ou Spirit, Cloud9 e Fury. FaZe, Cloud9, FaZe, Liquid, Outsiders, Spirit. E está definido nossos playoffs, sendo que a FaZe passa em primeiro, a Cloud9 em segundo, Liquid em terceiro. Então, nosso grupo tem os dois primeiros colocados, Nave e FaZe, os segundos colocados, G2 e Cloud9, e os terceiros colocados, Vitality e Spirit. E aí segue um campeonato normal, né? As quartas de finais vai para semis, da semi vai para final, tudo mais. Aqui nesse projeto eu ainda fiz uma pequena coisinha para brincar, né? Que era os vetos, né? De cada jogo, caso a gente... Ah, nave versus mouse, vamos supor aqui quais serão os vetos. Nave vai remover a miragem, mouse vai remover inferno, nave vai picar nuke, mouse vai picar overpass, então a nave vai banir vertigo e a mouse vai banir anciente. E aí vai sobrar Dust 2. Na época tinha Dust 2 ainda na cotação. E eu clico aqui em Copy Vetos to Clipboard e posso enviar para quem eu quiser os vetos que eu acho que vai ser o jogo, né? Eu achei legal isso, na verdade. Mas tem alguns problemas, né? Eu fiz todas essas matchups na mão, por exemplo. Quem vai passar daqui, eu fiz lá. Tive que escrever o código na mão. E de cada partida. Por isso que eu acho que eu poderia ter utilizado. Na época eu não tinha esse conhecimento de estrutura de dados mais corretamente. Então, eu poderia ter usado algum conhecimento que hoje eu tenho para fazer mais lógico esse sistema e menos na mão. Não sei como é que eu falo isso. É, e também eu poderia ter feito um design melhor. Acho que é só. E esse é o projeto, ele é bem simples. Ele tem muita linha, mas na verdade muita coisa eu tive que só copiar e colar. Tipo, copiar do que eu já escrevi e colar. E ele é bem simples, é só
manuseamento do HTML, basicamente. Deu 1.400 linhas. O que eu tô falando? Tá. O segundo projeto é esse, o jogo dos 15. Para quem não sabe, o jogo dos 15 é esse daqui. Mas eu não fiz com números, eu fiz com as imagens, né? Como muitos são lá. Alguns são imagens, mas isso aqui não tem 15 não. Isso aqui não tem 15. Tá, deixa eu ver. Cadê o jogo dos 15? É esse puzzle 4x4. Deixa eu colocar ele. E aqui tá ele. Olha, eu tenho um botão para eu embaralhar. Tem um menuzinho para. Seu objetivo é resolver o quebra-cabeça. Primeiro, clique. Ah, tem que aprender a escrever, né? Clique para embaralhar, depois aguarde. Assim que o quebra-cabeça for embaralhado, você poderá resolvê-lo. Então, segundo, clique no bloco que você deseja mover para o espaço vazio. Vá fazendo isso até conseguir a imagem perfeita, que hoje é. Aí mostra a imagem que hoje é o mob. Mas assim, olha, cada atualização vai mudando de imagem. Eu escolhi 14 imagens. Eu queria o quê? Buscar em alguma API de imagens a imagem do dia, por exemplo. Hoje eu faço um sorteio. Olha, aliás, de acordo com o dia, eu busco lá na API, passando alguma informação, e ela me retorna a imagem para todos os clientes a mesma imagem naquele dia. O problema é que das APIs que eu encontrei na época, eu não pesquisei muito, para falar a verdade. Eu pesquisei bem, minha pesquisa foi bem limitada. Mas as APIs, elas tinham imagens muito ruins, de qualidade muito baixa. E aí, assim, dificultaria a pessoa ver a diferença de um bloco para o outro. E aí, sei lá, acho que ficaria feio. E aí eu decidi que eu escolheria 14 imagens e a cada atualizada vinha uma imagem diferente. Olha lá, cada atualizada vem uma imagem diferente. Apesar de ficar repetindo as mesmas imagens, são 14 mesmo, tá? Então, clique para embaralhar, ele embaralha e eu tenho que montar. Eu vou montar aqui rapidão e já volto. E quando você termina, aparece isso, quebra-cabeça completado, isso quantos movimentos. Assim, normalmente 120 movimentos tá bom, mas faz tanto tempo que eu não vejo essas imagens, não completo elas, que dá até pra fazer abastecer, se eu não me engano. 98, 95 movimentos, talvez até dê pra fazer. Mas 300 movimentos, 302 movimentos acho que tá bom. Tá, eu tive dois problemas para fazer isso. Primeiro, esse menu, né, que, como pode ver, ele não tá muito bem feito, tá? Ele não tá muito bem feito. Apesar de ele estar apresentável, olha, eu mexo aqui, porque tá mexendo é lá atrás, não tá mexendo no menu. Ah, que raiva. E ele tá cobrindo a tela toda. Bom, eu nem tentei fazer ele direito depois. Depois que ele deu erro, eu nem tentei fazer. Mas o segundo é o que está relacionado a esse problema aqui, a charada do boss. Que é, normalmente, você embaralha aqui o que? Deslizando essa daqui para baixo, essa daqui para o lado, sei lá. Você vai sorteando e vai deslizando. Você vai sorteando, não, você vai deslizando aleatoriamente. Só que tem outra forma de você embaralhar. Você, por exemplo, tira essa peça do lugar e coloca no lugar dessa. E essa você traz para o lugar da outra. Deixa eu mostrar como é que é a estrutura de um tabuleiro. É assim, está em ordem crescente e o último, que é o quadrado vazio, o bloco vazio, é um zero. E o que é o problema? Se eu sortear para a posição 1 do tabuleiro um número aleatório entre 1 e 15, e depois para a segunda posição do tabuleiro um número aleatório entre 1 e 15 que não seja o primeiro, para a terceira posição um número entre 1 e 15 que não seja o primeiro nem o segundo, e assim por diante, vai formar um quebra-cabeça que é insolúvel. Assim, é insolúvel, não tem como.
É a mesma coisa. Se eu trocar um pelo 2 aqui, o tabuleiro vira um quebra-cabeça que é impossível de se resolver, onde duas peças sempre vão estar no lugar errado. Tipo, no final você vai ter completado 13 peças, mas as duas últimas e o branco, ou seja, três peças, considerando que o vazio é uma peça, vão estar no lugar errado. Ou não, né? Tem como você colocar o vazio no lugar certo, mas as outras duas vão ficar no lugar errado. Eu testei isso. E assim, esse cara aqui descobriu isso, mas eu só fui descobrir uns 30 minutos depois que eu tava fazendo um trem errado, né? E eu, tá, não é possível que eu tenha que fazer uma função para embaralhar que não seja sorteando. Mentira, eu sorteei, acabei sorteando. Mas o que que eu fazia? A imagem é essa. A função de se mover, olha, é essa daqui. Eu movo o bloco e assim por diante, está movendo. O que que eu fiz? Dada a imagem e dado o espaço vazio, eu sortearia entre as duas peças, ou três ou quatro peças, que podem ir para o quadrado vazio, eu vou sortear uma. E aí assim por diante, eu vou fazendo um monte de sorteios até eu achar que tá bom, né? Que foram aqui, eu tento fazer o sorteio, cadê? 500 vezes. Enquanto i for menor do que 15, vou verificar quais que são os blocos que são movíveis, que nesse caso aqui é esse e este. Eu vou verificar a quantidade de blocos que são movíveis e eu vou sortear um número dentro da quantidade de blocos que são movíveis. E aí, sorteado um número, eu vou escolher o bloco que é movível, que foi sorteado, e movê-lo. E assim por diante. Eu acho que é só desse projeto. Hum, o último projeto é o xadrez multiplayer. Que eu fiz, assim, ele é o projeto que eu mais aprendi, porque eu fiz utilizando o Byte, TypeScript e o Firestore. O Firestore eu já tinha usado, mas assim, eu nunca tinha usado como eu usei. O Byte eu nunca tinha usado, nunca nem tinha escutado falar. E o TypeScript eu nunca tinha usado, assim, é muito parecido com o JavaScript, né? TypeScript e JavaScript with syntax for types. É um JavaScript com tipos, com tipagem, né? Basicamente. E eu fiz utilizando essas tecnologias. É, o que que é isso aqui? Um jogo de xadrez multiplayer, onde o player 1 cria uma partida, recebe esse código, envia o código para um amigo e o amigo se junta à partida. E aí a gente tem que vai correr o tempo, né? Tem os movimentos corretos. Olha, o design tá bom. Tem o histórico do jogo, por exemplo, movi cavalo, cavalo peão D4. Aí primeiro movimento das brancas, peão D4. E aí vem as negras, cavalo F6, cavalo F6. E vai salvando lá no banco de dados. E o que que acontece? Eu utilizo a própria função de real time do database, do Firestore Database, para fazer essa comunicação entre um cliente e outro. O que que eu salvo aqui no banco de dados? O tabuleiro, o atual estado do tabuleiro, né, como é que ele está, o histórico da partida, se as negras estão em xeque ou se as brancas estão em xeque, os jogadores, né, e o tempo de cada jogador, quem está jogando e o vencedor. Bom, esse jogo está 90% funcional. Por que que ele não está 100%? Ele tem a finalização por tempo. Deixa eu jogar. Ele tem a finalização por tempo, né? Ele tem a finalização por checkmate, mas ele não tem a finalização por afogamento, empate, afogamento, empate, o que mais? É isso. Ah, é, mas, por exemplo, o en passant, olha, aproveitar que está em movimento de en passant,
Então, a oportunidade de dar um passant, olha, o passant nessa situação é permitido, olha. Eu posso capturar essa peça direto, mas eu não vou fazer isso porque eu quero mostrar outra coisa. É, esse movimento aqui é permitido, eu posso capturar a peça da direita, o peão F6, de F6, normal, é um movimento legal. Deixa eu fazer passar outro movimento. Mas este movimento, tá vendo que o em passant na esquerda não tem mais? Claro, tá correto, é o correto. Mas o da direita está errado, esse movimento é inválido. Tá bom, isso daí é fácil de se verificar. Depois é só verificar se aquele movimento foi um movimento de duas casas direto ou se foi um movimento só de uma casa. Mas não é uma coisa que eu vou fazer, porque eu acho que ele já é um projeto que mostra que eu aprendi, ou deveria ter aprendido as coisas. Deixa eu só terminar uma partida em xeque, em mate, pra, pra gente fazer aqui. Pra gente fazer não. Ah, se eu fizer isso daqui, vai ser mate, né? Isso é mate. E tá feito. É só que eu não fiz a anotação de mate, né? Eu só fiz de cheque, porque eu faço o cheque e depois verifico se é mate. É, e aí lá no banco de dados, o segundo jogo, né? Vai ter lá o vencedor foi tal jogador. E aí a vez seria do perdedor, mas como ele não tem vez porque ele perdeu, né? Tanto faz. E esses são os três projetos que eu fiz. Eu vou deixar o link deles na descrição. Deixa eu ver que tem mais aqui. Vou deixar o repositório deles na descrição. Tem muita coisa que dá para ver lá. Assim, o de xadrez eu sinto que eu poderia ter feito melhor, porque eu utilizei orientação a objetos para fazer, fazer esse jogo. Eu acho que não era necessário. Olha, como que é o meu tabuleiro. Agora, como é a representação tabuleiro xadrez? Como, oh, escrevi errado. Representação tabuleiro xadrez. Hum, Bom, eu não vou encontrar aqui, mas eles representam apenas por letras e o espaço vazio, acho que é por um zero ou um mu. Ou seja, a posição inicial, por exemplo, peão, peão, peão. Os peões brancos têm o P maiúsculo, aí a torre é o R maiúsculo, eu acho. Cavalo é o K maiúsculo e assim por diante. E as negras é as mesmas letras, só que minúsculo. E os espaços vazios ou é vazio ou era zero. E assim por diante. E é muito mais simples, né? E eu acabei fazendo orientação a objetos, usei o Unicode. Ou nem foi Unicode, né? Eu coloquei o Unicode lá escrito, mas nem é. E assim por diante. Acho que esses foram meus projetos. Tem alguns ideias de projetos para o ano que vem, que talvez me exijam mais, que eu estou querendo fazer mais coisas que me exijam, né? Por exemplo, porque tem muitos projetos da universidade, mas é muita coisa em C, C++, sabe? E dá para fazer, mas não é como fazer um projeto no navegador aqui, um projeto em Python, sei lá. É isso. Até uma próxima oportunidade.